E musicalmente, apesar de no começo ser legal, que eu falei assim, pô, o worship era mistura de U2, Coldplay, dentro das igrejas ali, né? No começo você até acha legal, assim, só que não muda, né? Musicalmente, empobreceu. E olha, um tema um pouco diferente, vou falar sobre música cristã no Brasil. Tô recebendo aqui o Ramon Torres, ele que tem um perfil ali muito bacana no YouTube, no Spotify e também no Instagram, Música Cristã no Brasil. Fala da parte histórica, fala um monte de coisa bacana, tem um monte de entrevista legal. E aí, Ramon, tudo bom? Muito bem, tudo bem. Um prazer estar aqui com você. Prazer meu, diretamente do Piauí, né, gente? Foi assim, eu liguei pra ele, vem aqui no programa. Claro, tô pegando um avião agora. Olha só que beleza, hein? Essa aqui é estou, pegando frio. Frio, né? Ó, até a blusa, nem a blusa dele, porque ele não sabe o que é vestir blusa faz 20 anos já. Exatamente, sai dos 40 pros 10, né? Tá gostoso. Ramon, agora é o seguinte, como é que surgiu o seu interesse por contar a história da música cristã no Brasil? Primeiro por crescer ouvindo, né? Meus pais, a minha casa era muito musical, meu pai era aquele que comprava disco de presente pra minha mãe, pra gente, então cresci ouvindo e o meu primeiro emprego foi na missão Vencedores por Cristo, que é um dos grupos mais importantes da história da música cristã. E entrei ali com 15 anos, tive acesso a literalmente um acervo absurdo e ouvindo as histórias deles, né? Começaram ali nos anos 60, revolucionaram muito da música cristã, eu fui me apaixonando e juntamente com gosto, né, de música em Vencedores. Eu tive acesso também a toda aquela questão dos anos 90 da produção musical no Brasil. Vencedores eram uma grande distribuidora e gravadora, e eu fui só juntando as coisas, as informações e a paixão. Ô Ramon, agora, tem algum primeiro registro musical assim que você considera que foi o grande divisor de águas? Temos alguns, porque a música cristã ela tem muita divisão, né? São muitos estilos. A gente tem o Luiz de Carvalho, lá nos anos 50, que começa ele e o Feliciano Amaral, são muito importantes. A gente tem uma questão que até o começo dos anos 70, quase toda a produção era de músicas versionadas, eram hinos. Então, Vencedores por Cristo, tem o De Vento em Popa, que é o primeiro disco de Vencedores a ter música brasileira, MPB, né, que é no auge, Bossa Nova. É um disco muito importante para essa mudança. Aí você tem, cada segmento vai ter um ícone. Você tem no Meio Pentecostal 100 Ovelhas com Zé de Paula. É um divisor, é um disco que muda muita coisa, que vende muito. Você tem o Rebanhão surgindo no início dos anos 80, que já é trazendo a musicalidade diferente, o rock. Depende muito ali do estilo. Mas o De Vento em Popa é das unanimidades assim, de relevância no mercado. Agora, quando é que surge o termo gospel? Porque, por exemplo, você não fala, né, é música cristã no Brasil, né, seu perfil, não é música gospel. Né, quando que esse termo vem pro Brasil? Como é que começa isso? O termo norte-americano, nos Estados Unidos o gospel não é o segmento, mas é aquela linha mais black, né, ali do negro spiritual. No Brasil foi uma grande sacada, né, sacada de marketing, inclusive. Quem começou a utilizar primeiro nem ficou tão famoso por isso. Tem o Martinho Lutero no Rio de Janeiro, que ele cantava meio country, e ele colocava gospel. Ele mora lá hoje, ele tem um estilo meio Elvis Presley, mas de modo geral é o Estevão Hernandes, né, é a Renascer. Não sei nem se é ele ou se é a turma ali daquela época, mas no início dos anos 90, quando a Renascer começa, eles têm essa sacada. A música evangélica, o termo evangélico era pejorativo. Aquela época, não sei se você vai lembrar, explodiu a guerra da Globo com a Record, né, da Universal. E evangélico ficou um negócio muito pesado. Música evangélica tinha uma conexão, uma ideia de algo mais brega, sabe? E o Estevão vem com a pegada jovem, ele usa não só o rock, ele abre o baú, então rock, rap, black, e ele começa a utilizar o nome gospel de uma maneira assim sistemática e que pegou. Ele é o grande responsável por isso. E você falando do brega, eu lembro até do Nelson Ned, né? Nelson Ned, que é um dos maiores cantores que o Brasil teve, e ele grava também, né? Ele já grava mais ali em 95, mais ou menos isso que ele explode, Jesus Está Vivo. Ele já vem, mas ele já vem numa linha não com o que está acontecendo em São Paulo, ele vem ali
pela Line, pela Universal, mas ele é um dos primeiros grandes nomes a trocar, né? A dar uma virada de chave. E ele vendeu muito. Ele é um cara que, tanto no secular quanto no gospel, se destacou bastante. Agora, como é que você enxerga essas fases da música cristã, né? Porque você tem essa pegada igual mais antiga ali, que tinha uma coisa muito mais de hino. Aí você tenta uma coisa que vem com uns ritmos mais diferentes, que vem até com vencedores, né? Sim. E eles tentavam pôr outros elementos um pouco mais... Não sei se a palavra pop tá certa, assim. Mas às vezes trazendo um pouco mais pro MPB. Isso. Então, trazendo mais musicalidade pra música cristã. Aí depois a gente tem gospel, rock. Isso. Como é que você vê essa transformação? Tem uma questão. Vencedores, né? Tudo junto ali. Eles juntam umas peças, né? A questão do tempo e tal. Eles eram jovens. Era o que os jovens consumiam. Você tinha realmente... A Elis Regina era uma pessoa importante para os jovens. Tinha toda uma conotação social. E eles usaram o ritmo da juventude deles. E eles eram muito bons. Então, como músicos, o Sérgio Pimenta era extraordinário. O Guilherme Quer, as composições. Era uma galera muito boa. Então, a grande questão é quando vira, né? Eles são jovens e, obviamente, eles envelhecem nesse sentido. A geração seguinte vem também quebrando ainda mais. E não é só uma questão musical, porque talvez a música seja a maneira mais fácil de você enxergar as mudanças da igreja, da eclesiologia no Brasil. A virada da força jovem, digamos assim, dos anos 80 para os anos 90, muda a igreja no Brasil como um todo. Né? São coisas que a gente sente até hoje, os reflexos. Então está muito ligado com o poder que o jovem vai conseguindo com o passar do tempo. E aí os estilos vão vão mudando secularmente e vai mudando também na música cristã. Mas tem um delay. O rock no Brasil, anos 80. O rock no gospel, anos 90. Né? Vai mudando, mas não é na mesma velocidade. Agora, a gente tem uma questão aqui, e eu acho que talvez no meio cristão também tem essa influência muito dos Estados Unidos. E a gente comprar ou importar muita coisa que vem de lá. Sim. Né? E eu acho que o movimento do worship vem muito nessa onda, né, ou não? Você tem uma quebra, né? A partir do momento que Vencedores populariza a música brasileira, essa influência diminui drasticamente. E todo esse movimento, apesar da palavra gospel, dos termos serem importados, a questão ainda é muito brasileira. E a intenção, a música dos anos 90, até metade dos anos 90, ela tem uma intenção missional. As bandas tocam uma linguagem evangelística. Aí a coisa vai virando. Quando vem essa questão worship, que isso aí já é do 2007 para frente, que a coisa vai engrenando, aí volta completamente para a questão americana. Hoje... existe música brasileira sendo feita? Existe. Mas o que de fato é consumido em termos de mídia é, assim, 90% americanizado. A gente voltou para um estado muito parecido dos anos 50, por exemplo. Ô Ramon, que banda ou que artista que você diria que foram marcantes assim por às vezes quebrar alguns padrões ou estigmas? Por exemplo, você trouxe o Vencedores, que é um caso clássico, né? Sim, Vencedores, que inclusive continua, né? Ele segue, mas as coisas vão mudando. Você tem uma figura importantíssima chamada Janires, final dos anos 70, aqui na Cristo Salva, né? No Tio Cássio. Pouca gente lembra que o Janires fez parte ali. O Janires influencia a galera que vai estourar na Renascer. Você pega um Valtão, né, do Sina, esses caras conheceram o Janires. A primeira formação do Rebanhão é paulistana, é com que virou a Banda Rara, é com os irmãos Liache. O Janires, ele é um cara fora da curva. Não sei se você assistiu o filme lá do Movimento de Jesus, o Jesus Movement, com o ator do The Chosen. É muito legal, acho que tá na Prime. Conta dessa influência, a mudança que foi a conversão dos hippies nos Estados Unidos. O Janires é muito parecido com aquele perfil. E o Janires vai abrir a questão do rock. Ele vai para o Rio de Janeiro e forma um rebanhão com uns moleques da presbiteriana. E não é um rock pesado. Você ouve Janires hoje e você fala, isso é rock. Era outra pegada. Mas o Janires é disruptivo. Né? Ele abre esse baú e do rebanhão vai surgir muitas bandas no Rio de Janeiro, que vai chegar no Catedral. Catedral é influência do rebanhão. Então abre, você tem
A banda rara no black, ela é importantíssima, ela quebra isso também, vem com muita qualidade. Tudo que acontece ali nos anos 90, essas bandas de rock. Cara, Catedral, pro bem e pro mal, é muito polêmico. Catedral é a primeira banda a de fato mostrar a diferença dos mercados. Hoje todo mundo faz o que o Catedral foi crucificado lá no início dos anos 2000. Thales Roberto também é uma figura mercadológica, inclusive. Ele estoura numa época de baixa da música. Diante do Trono não tem como não citar. É um fenômeno musical. Tem muito, né? A primeira artista talvez seja a Aline Barros. A primeira artista na concepção moderna que a gente fala é a Aline Barros, que vem do movimento de comunidade, de louvorzão. E ela estoura como uma celebridade, a primeira talvez, grande celebridade gospel. Então a lista é extensa, mas são alguns personagens que você consegue destacar. Olha, isso aqui realmente tem um antes e depois. Tá? Em termos de indústria, o que acontece em São Paulo vai mudar o Brasil. A MK vem muito no embalo disso. Agora, tem um movimento de igrejas indo contra isso? E não colocando dentro das igrejas, não, isso aí não sei o quê, vamos ficar mais nos hinos, vamos ficar mais isso aqui. Sempre. Quem sofre muito com isso são as igrejas tradicionais históricas, né? Porque a Renascer surge no que vem acontecendo final dos anos 70, que é o tio Cássio, que é a Cristo Salva, Alex Dias Ribeiro, piloto de Fórmula 1 e tal. O tio Cássio consegue juntar essa juventude que é órfã. Vencedores era numa linha mais MPB, certo? Mais bossa nova, na verdade. Vencedores já era um negócio revolucionário. Então imagina um ambiente onde a bossa nova é revolucionária. Que hoje, teoricamente, já seria tradicional, né? Extremamente. Hoje, Vencedores é a música que os tradicionais escutam. É muito interessante ver essa virada. O tio Cássio não foi uma visão mercadológica, não. Foi algo que aconteceu. Ele junta essa turma. O Estevão vê isso, ele participa disso e potencializa na Renascer. As igrejas tradicionais têm muito problema, porque os jovens iam no domingo para as igrejas e na segunda-feira... Ia na Renascer ouvir as músicas. Nos anos 80 e metade dos anos 90 era o seguinte, segunda-feira tinha Renascer, quarta-feira tinha os encontros de paz lá na Comunidade da Graça, que era no Centro Professorado Paulista, e na sexta-feira tinha Pedra Viva, que era black. Pedra Viva, é verdade. Então os jovens passavam a semana completamente diferente. Em algum momento eles saíram das igrejas tradicionais, elas sofreram muito. Então essa abertura de igreja, ela vai acontecer mais no final dos anos 90, que as igrejas meio não tem o que fazer. Agora, você sabe uma coisa interessante? Porque a gente fala, né, da resistência das igrejas evangélicas e tal, mas tem um momento em que a igreja evangélica começa a influenciar a igreja católica no sentido musical. Porque você começa a ver eles... Opa, peraí, vamos colocar um baixo, vamos colocar uma bateria que não tinha na igreja católica, vale destacar isso. Zezinho, entendeu? O Marcelo Rossi talvez seja o mais à frentex desse tipo de movimento. E, inclusive, a gente começa a ver músicas evangélicas sendo tocadas dentro da igreja católica. É isso aí. O Padre Marcelo, ele puxa esse movimento porque ele estoura, né? Ele é outro fenômeno da indústria. Até um tempo atrás ele ainda estava no top 3 dos mais vendidos da história no Brasil. Com aquele primeiro, que 90% daquele repertório é música evangélica. Não, e tem aquele Erguei as mãos. Exatamente, né? O Anjos, que era do Eliseu Gomes, se eu não me engano, né? Tem anjos voando nesse lugar. Música de Assembleia de Deus. Então ele leva isso, os carismáticos já faziam, já tinham um pouco dessa questão. Mas o Padre Marcelo joga e aí vem uma série de padres cantores e isso dá uma modernizada. No final dos anos 90 vai acontecer um negócio interessante que é o Anderson Freire. Ele tem um grupo com os irmãos no Espírito Santo. É a banda Gion que vira. Um dos irmãos dele, o Adelso, ele se torna produtor, inclusive de Grammy. Ele ganhou, e ele começa a produzir uma boa parte dos músicos católicos. E aí essa troca é consolidada. Então você tem uma virada na música católica também. Mesmo além dos carismáticos, que era onde tinham os cânticos de fogo, assim, os carismáticos gostavam. E hoje tem algumas igrejas que às vezes você entra, você não sabe se é igreja evangélica ou igreja católica. Mudou, né? Porque hoje você tem... A gente tá numa época em que as igrejas não tem mais cara de igreja, né? Acabou. Igreja com cara de igreja é muito difícil. Então isso é uma questão geracional. Você já tem grupos católicos que se reúnem com o mesmo formato, né?
Cada vez mais, não é só... Os católicos ainda mantêm aquele templo, as catedrais e tal. Mas os grupos carismáticos que são mais abertos, esteticamente, você fica impressionado. É só ver o Rosa de Saron, onde ele se apresenta. Você acha que é gospel, assim, é muito parecido. Agora, quando é que começou realmente ter uma pegada de mercado, né? E aí o pessoal começou a ver... Puta, isso aqui dá pra ser rentável pra caramba, ganhar dinheiro. E aí o pessoal começou a explodir de vender CD, DVD. Puta, eu lembro que aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a Conde de Sarzedas, né? Quando Sarzeda mandava no Brasil. E, chegava lá, era livro, era CD, era não sei o quê. E aí tinha gente, não, mas tem que tomar cuidado porque tem loja que rouba, que não sei o quê, caminhão e transporte, e aí vende muito mais barato. Eu falei, mas como assim, cara? Rapaz, você tem... Acho que são duas fases. Porque assim, mercado, essa questão com dinheiro sempre teve, né? Sempre teve ali quem ganhava. Mas sem dúvida nenhuma, o início dos anos 90 é uma mudança, tanto em São Paulo, com a Renascer, porque o Estevão, ele cria algumas coisas. Ele cria a Gospel Records, que é a gravadora, ele cria aquela identidade da Marcha por Jesus como um grande evento, e ele tem a rádio... a Rede Gospel, a né? Rede Gospel, que é mais pra frente. No começo era Imprensa Gospel. E ele faz também o SOS da Vida. Então são muitos produtos que ele vai juntando ali e explode. No Rio de Janeiro, a MK faz a mesma coisa. A mesma coisa. Então isso aí dá aquela conotação, mas é interno. É tudo muito interno. Quando a gente entra nos anos 2000, a gente vai ter um problema na indústria musical, que é a pirataria. A pirataria evangélica, ela é bem menor. Ela existia, mas era bem menor. E você tem a explosão do Diante do Trono, por exemplo. O Diante do Trono entra vendendo assim... A Ivete Sangalo vende 200 mil cópias, e é a indústria impressionada. Diante do Trono vende 1 milhão. Era um lance, assim, impressionante. Aí as gravadoras seculares começam a descobrir isso. Opa, peraí. Aí você tem ali, no 2008, 2009... a Sony criando a divisão do gospel, a Globo, através da Som Livre, contratando, cara, o Diante do Trono. A Som Livre tinha lá, você adora, a Som Livre toca. Acho que o slogan era esse. Aí as gravadoras seculares vão para dentro. É um momento de quebra da indústria, porque o CD vai acabar, mas são esses dois pontos. Até hoje, aliás, hoje você tem as seculares mais fortes do que as propriamente do meio. Hoje a gente vive uma época diferente na história nesse sentido. Cara, agora sim, você já fez mais de 300 entrevistas com vários nomes da música cristã no Brasil. Tem alguma história que te emocionou, que te surpreendeu? Eu brinco, eu falo assim, se você encontrar alguém que foi de Guilherme Quera, Thales Roberto, passei por todo mundo, né? Mas tem, cara, assim, essa turma mais antiga... A visão era diferente, né? Então, eu chorei em algumas entrevistas contando Paulo César contando história, o Asaf Borba, como algumas músicas surgiram, as dificuldades que eles passavam com as igrejas condenando. São histórias, assim, muito, muito impactantes. O Asaf contou uma história de uma música que a gente cantava muito, não é das mais conhecidas, mas a Cada Manhã era uma música que eu cantava, e ele contou que escreveu quando a filha se acidentou, assim, uma música bonita que a gente canta e era um testemunho, a filha dele estava acidentada no hospital, e ele escrevendo sobre isso. Então, as histórias são incríveis, assim, dificilmente uma grande canção no meio, assim, que a igreja adota, dificilmente essa música não tem uma grande história. Se ela vai virar um produto depois, mas que ela surge como um testemunho ali de uma relação com Deus, é fato. Essas músicas são assim. Tem alguma entrevista que você fez que te fez, às vezes, mudar de opinião sobre a pessoa? Porque às vezes a gente tem alguns estigmas, né? E carrega. Às vezes teve alguma que você falou assim, putz, eu fiz várias que mudaram, eu comecei a ver e enxergar aquela pessoa de um jeito diferente. Teve, cara. Uma que eu não sou bobo, assim, né? Mas a entrevista com o Thales, para mim, foi bem diferente, né? Foi uma entrevista muito boa, eu fiz a entrevista 2 vezes. Eu fiz 2 entrevistas com ele. Eu entrevistei ele antes dele voltar, ele voltou e está em plena atividade, vendendo e ganhando prêmio. Ele ainda não tinha voltado e ele é bem aberto sobre as questões dele ali, ele reconhece alguns pontos. Achei muito interessante. Outro que eu também entrevistei e fiquei impressionado com o conhecimento foi o Leonardo Gonçalves. Foram 2 entrevistas assim que eu tinha uma ideia e eles mostraram outra coisa.
Tá? E algumas confirmam, realmente. Então, mas confirmam do lado positivo, né? Que eu falo assim, pô, entrevistei o Zé Bruno, cara. O Zé Bruno, você tem que estar preparado para conversar com o cara, né? E algumas figuras da minha infância, assim, putz, eu tô falando com um cara. A mais engraçada nesse aspecto foi com o Simeon. Brother. Brother Simeon, porque eu cresci ouvindo o cara. Então eu sou muito fã, eu gosto daquele jeito. E a entrevista com ele foi assim, ele não respondeu nada do que eu perguntei. Sim. Ele não responde, né? Ele vai, uhul, aquele jeito dele. Cara, mas quando esse homem começa a cantar... foi uma das melhores entrevistas. Ele não respondeu uma pergunta, mas foi incrível. Cara, ele é muito louco. Sim. Brother, eu não sei se você vai ouvir isso aqui, mas você é muito louco. Na época de Conde Sarzedas, teve uma época que eu tava lá andando com a minha esposa e aí encontrei uma loja dele, eu nem lembro como é que chamava. Era de roupa, de camiseta. Tinha roupa e tal, não sei o quê. E aí, a gente... Eu falei, nossa, é o brother Simão. Aí ele... Yeah! E aí, não sei o quê? Como é que você chama? Pá, não sei o quê, pô... E aí ele começa a falar... E aí daqui a pouco ele... Yeah! Como é que você chama? Perguntou a mesma coisa. É isso. Aí eu falei, mano, bugou a mente do cara, não é possível, cara. Deu tilt, reiniciou. O Windows deu pau aí dentro, cara. Ele mesmo fala, ele usou droga e tal. Ele fala que tem as sequelas, né? Mas ele faz, às vezes ele solta uns vídeos, ele tá lá em Londres, assim, no meio da praça, cantando. Jesus vai voltar, e ele canta. Ele roda a Europa, assim. Impressionante. Mas ele é carismático. Muito. Impressionante. Pra caramba. Doido. Sim. Doido. Mas Sim. ele é muito legal. Cara, agora eu queria... O que você pensa do worship, cara? Eu tenho uma opinião bem impopular, né? Vou dizer assim. Não sei qual que é a sua. Cara, o Masao Sugihara, do Adoração e Adoradores, ele me falou um negócio que eu guardei muito isso. Que ele falou, ó, a gente não pode ignorar a maneira como a geração se relaciona com Deus. Cada geração tem uma maneira. E ele falou, como Deus fala com a geração. O worship, pro bem e pro mal, é a linguagem da geração. Não adianta, essa molecada que tá vindo, a referência deles é worship. Mas o worship travou muito. No Brasil, ele conecta de maneira negativa com aquela questão americanizada. E musicalmente, apesar de no começo ser legal, que eu falei assim, pô, o worship era a mistura de U2, Coldplay, dentro das igrejas ali, né? No começo você até acha legal, assim, só que não muda, né? Musicalmente empobreceu. E a igreja, que sempre foi o grande celeiro dos músicos no mundo, começa a ter problema com a nova geração, assim. Você começa a ter problema em achar bons músicos, porque a galera não sai da caixa. Então, em termos de letra vai depender muito, porque tem muita coisa que é versão. Então, existem... Cara, tem uma agora, aquela Santo Pra Sempre, uma das mais novas, e aí todo mundo grava, né? Você fica sem saber de quem é a música, mas essa música é maravilhosa, essa música é linda. Então, tem coisa boa sendo feita. Mas o problema é que hoje só tem isso. Aí a gente começa a ver umas iniciativas muito loucas, que é a presbiteriana. Você pega a IP Alpha. O que eles estão fazendo? Foi sempre super tradicional na questão musical. Mas os caras estão de parede preta. Não podia entrar bateria dentro da igreja. Aí você pega um vídeo da IP Alpha, os caras estão de parede preta, estética worship. Mas qual que é a música que eles estão fazendo? Eles estão pegando vencedores, Louvor 8, Ajuntamento, né? A música da ceia lá, do Louvor 9. Então tem uma inteligência em saber o que pegar. Mas esteticamente, eles estão parecidos. Então... Eu gosto de música, eu acho uma fase mais pobre. Eu gosto de uma questão mais black, inclusive, groove ali no meio. Tanto que hoje, quando eu vou escutar essas músicas, eu conheço pelos caras que fazem versão em groove. Mas essa música é legal. Aí que eu vou ouvir o original. Mas deu uma empobrecida. Eu falei que tem uma versão, uma opinião impopular, porque eu acho que assim, worship, os caras faz tribal. Aí, tudo é isso, em termos de batera, de groove. A música é sempre assim, aleluia 32 vezes. O pé de infinito, né? Cara, é tudo Lá na igreja tem um isso. tecladista que eu falo pra ele, quando ele bota o pad, eu falei, cara, se você não tocar uma outra nota, você me atrapalha, eu não consigo. Eu fico lá. Às vezes ele tá fazendo isso quando eu não tô no microfone, aí eu olho pra ele e falo assim, toca mais uma nota. Eu fico doido. Então, é triste. Eu achei que empobreceu muito, mas eu acho, porque aí tem... Teve uns comentários que eu fiz recentemente falando sobre música cristã
metendo pau nos caras, principalmente metendo pau na Lagoinha e essas coisas assim. Porque aí tem gente que fala assim, mas aí teve muita gente que teve um encontro real com Deus, lá e tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, mas aqui tem uma questão que é o seguinte, teve um encontro real com Deus porque aquilo foi feito para aquilo ou por causa da misericórdia de Deus? Porque aí são coisas diferentes. Sim, entendo. Porque, cara, a pessoa pode ter um encontro real com Deus e isso mudou um pouco a minha mente quando eu assisti no cinema o Nárnia 3. Porque quando eu vi o Nárnia e aquilo ficou tão claro, né, ou foi o 2, não lembro, mas foi tão claro a mensagem. O final do 1 é muito explícito pra quem conhece. Isso. Quando o Aslan mas aquela... Pra quem não príncipe, conhecia, né? era um que tinha onda, que o ratinho fala assim, não, eu vou pra depois da é onda ali, que eu quero... Esse, não é? Eu não lembro. Tá, não mas, lembro. mas ok. E aí eu falei, cara, Deus, se ele quiser, ele vai usar o cinema pra falar, né? Tipo assim, se ele quiser, ele vai usar a pedra ali e vai falar. E tem pessoas que têm encontros com Deus em lugares, assim, inóspitos, que não, entendeu? Você falou, mano, como, né? E não que aquilo tenha sido feito, pensado, porque muitas das coisas que a gente vê são pensadas pro ganho financeiro, comercialmente, claro. Não por eu pensando, conheço gente, né? que se reconectou com Deus depois de assistir o Advogado do Diabo. Então. Entendeu? Só por ver, exemplo, assim, cara... Porque é forte o Advogado do Diabo. Forte, Inclusive, forte. A próxima entrevista, depois dessa daqui, é com um dublador e ele dublou o Advogado do Diabo. Ah, sério? Sério. Opa, vou conhecer. Vai conhecer logo mais. Ramon, agora é o seguinte, estamos quase chegando no fim da nossa conversa, mas tem algum clássico da música cristã que pouca gente conhece, mas que você acha que merecia um destaque? Existem 3 figuras dos anos 80 que são importantíssimas. Que eu já tinha falado do Janires, você tem Sérgio Pimenta e você tem o Jairinho. Desses aí, o Jairinho, o Logos, o Paulo César continuou. O Jairinho é o que morreu de acidente? É o que morreu de acidente em Atibaia. Né? Do Ouvi Dizer, ali do Grupo Elo. Era um cara muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Mas, de certa maneira, o Logos manteve. O Sérgio Pimenta tem vencedores, que manteve. Mesmo o Janires tendo fundado 2 bandas, assim, Rebanhão e Banda Azul, ele como figura é um cara que ficou mais esquecido. Então, assim, as letras do Janires são muito bacanas. E o Janires, hoje, eu acho que desses aí é uma figura quase um ilustre desconhecido. Então, eu lamento, né? Pô, as pessoas podiam conhecer um pouco mais, porque ele tinha uma cabeça, assim, a maneira como ele fazia as letras, as sacadas que ele tinha, é uma pena. E olha que estamos falando do Rebanhão, mas o Rebanhão acabou seguindo a vida, e muito com o Pedro e o Carlinhos Félix, né, eles seguiram, e o Janires ficou muito restrito a quem viveu de fato aquela época. Então seria uma figura. O Jairinho, até o pessoal saber, ele morreu num acidente de carro indo pra Atibaia, né? Isso, que ele morava casa, lá. Alguma coisa assim. E era de noite, né? E ele não viu o caminhão e ele entrou no caminhão e morreu ele, a esposa e os 2 filhos, não foi? Morreu um filho. Um filho. Tem um filho dele. Eu tava agora em Campinas e conheci a irmã dele ali e tal. Então, tem a família dele. Ele tem um sobrinho que é músico. Tem umas coisas interessantes. Deixou um legado aí. Deixou um legado, letras maravilhosas. Mas o Paulo perpetuou muito isso, né? Aí o Janires ficou mais esquecido nesse sentido. É uma baita. Mas você tem, cara... Banda Rara, que é uma banda que hoje as pessoas não conhecem. O que esses caras fizeram musicalmente nos anos 80... A qualidade, numa época que você não tinha nem material para isso aqui no Brasil. As igrejas não tinham, cara, não tinha instrumento, porque foi antes da abertura, né? Ali, quando vira o real, que você tem dinheiro, as igrejas começam a investir. A qualidade musical dos irmãos Liacho, do Kadosh, do Silas, musicalmente, esses caras deviam ser estudados, assim, são muito bons. E foram ficando, né? Mas são alguns nomes aí. Ramon, pra gente fechar, pra onde que você acha que tá indo a música cristã brasileira? Pro ralo? Essa é a pergunta pra fechar? Cabe uma tese aqui. A única coisa que as pessoas concordam, e eu já tive uma conversa dessa com o Renato, por exemplo, né? É que todo mundo entende que estamos chegando em um momento de virada novamente. Tá saturado o que tá acontecendo. Mas entender pra onde a coisa tá indo tá difícil.
Porque isso tem muita... A sociedade está mudando como um todo, né? Então as igrejas estão mudando. Hoje tudo muito polarizado. Mas nos Estados Unidos, essa pegada de worship lá, eles já estão mudando. Então tem um delay para chegar aqui. Mas eu acho que a gente está numa fase de transição. Né? Agora, o que vem depois, sinceramente, eu gostaria que fosse Cristo, literalmente. Né? Volta logo, porque se a coisa piorar do worship, eu não sei o que a gente vai fazer. Mas está num momento de ruptura. Muito bom. Ramon, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Obrigado por você ter vindo diretamente do Piauí, Teresina, aqui estamos. Falar aqui com a gente. E olha, convidar o pessoal para seguir aí o Música Cristã no Brasil. É isso aí, deixa o recado lá. No YouTube, é História da Música Cristã no Brasil, que é maior, no YouTube. No YouTube estão as entrevistas e no Instagram eu faço os videozinhos, os cortes, as coisas, tá tudo lá. No Instagram é o Música Cristã no Brasil. Chegamos em 45 agora, 45K. Eu muito nunca entendo, né? Falei, caramba, quanta gente. Mas estamos eu sou gerando conteúdo. Quando eu comento nas suas coisas, o pessoal vem me detonar assim. Ele gera muito engajamento. Muito bom, Ramon. Obrigado, viu? Valeu. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acompanhar a Música Cristã no Brasil. E eu vejo você no próximo episódio. Tchau!